E até relembrando fatos, assim, de tudo que aconteceu, acho que todas as pessoas na vida passam por um momento de escuridão, né? Um momento em que você quer ficar quieto, você quer ficar no seu momento de se descobrir, e que às vezes é por N motivos, né? Mas que sempre é possível, e eu acabei descobrindo que cada um tem um foco muito maior, que é a questão da luz interior, né? A gente tem muito que dar para todo mundo, que expor e que iluminar também, né? Então acho que quando a gente tá no escuro, acho que algo acende dentro, e é aí que a gente encontra um caminho, é aí que a gente recomeça. Eu acho que pra mim foi assim. Bom, a Badu surgiu muito bem dessa forma mesmo, com a minha questão, com a minha história pessoal, né? Eu sempre tive uma vida meio agitada, trabalhando, estudando e fazendo mil coisas. E num determinado momento, assim, a minha avó não teve uma questão de saúde muito grave, né? E ela ficou por 2 anos acamada. E nesses 2 anos eu resolvi que eu ia parar para cuidar dela, né? Porque era algo assim muito precioso para mim, e eu vi assim que naquele momento o mais importante era ela. Então eu parei por 2 anos, e esses 2 anos assim eu tive um aprendizado muito profundo assim sobre as pessoas, né? Sobre o amor, sobre o tempo que a gente tem e sobre o que a gente faz, né? Para que a gente está trabalhando, pelo que a gente está fazendo. Então eu comecei a questionar muitas coisas da forma como eu vivia antes, né? E depois desse período. Então quando ela faleceu, eu entrei num processo de depressão profunda, daquela assim de não querer nem sair do quarto. E ali eu cheguei assim num ponto bem escuro, assim, sabe? De pensar assim, não, eu quero parar por aqui. E isso foi bem complicado, assim, também, sabe? Não foi nada fácil, assim, porque as pessoas que estavam à minha volta, e sei lá, me viam muito como... Por que ela tá assim, né? Ela sempre foi muito ativa e agora ela não consegue nem sair do quarto. Então eu via que o meu sofrimento estava afetando a minha família, né? Eu via que quanto eles ficavam tristes por me ver parar. Então acho que muito mais quando eu decidi assim que eu ia ter que recomeçar, era por elas, assim, sabe? De, de ver assim que tinha que sim, eu tinha que voltar porque tinha mais alguém para quem eu batalhar. E aí eu comecei a pensar que durante todo o tratamento da minha avó, ela nunca reclamava. Ela sempre sorria, assim, sabe? Ela sorria, ela falava assim, ela se preocupava com a gente antes mesmo dela. E ela não reclamava, né? Ela falava se ela estava passando, porque Deus sabia o que ela tinha que passar. Então ela me ensinou muito nessa jornada, assim. Nos hospitais a gente cantava, a gente brincava, né, com os pacientes do lado e tudo mais. Então acho que o que me tirou muito mais desse momento era ver que tudo na vida da gente tem algo positivo, né? Comecei a ver o quanto ela tinha me ensinado nessa caminhada, assim, né? Então eu falei assim, não, pera lá, eu tenho que voltar. E pra recomeçar, eu comecei a lembrar de coisas que eu fazia e que eu gostava de fazer. E aí eu vi o artesanato, que era algo que eu fazia como hobby mesmo na época da faculdade, de fazer caderno com capa de tecido, era algo que eu sempre gostei de fazer. E eu fazia para presentear mesmo, para ter os meus diferentes, né? E eu vi que isso podia ser uma coisa muito bacana, assim, pra começar a trabalhar, já que tudo que eu tinha, depois de ter gastado muito com a questão de saúde, eram R$ 30. Então, assim, eu pensava, R$ 30 dá pra fazer nada, né? Então eu tinha um pouco de material em casa, com R$ 30 eu comprei algumas coisas que faltavam, e resolvi levar numa papelaria. E foi muito legal, assim, porque quando eu entreguei na primeira papelaria, assim, a dona Rita, que é uma pessoa mega especial pra mim, ela adorou e falou assim, puxa, que bacana, Ariane. É muito lindo, né? E uma coisa que ela me falou naquela época, que eu hoje carrego, assim, eu vejo muito isso no trabalho das outras pessoas com quem eu convivo, é que ela disse que o trabalho representa muito a alma da gente. E que ela achou muito lindo. E aí isso foi me dando muito mais energia pra externalizar através do artesanato algo que eu estava sentindo. E nessa caminhada eu comecei a fazer no meu quarto ateliê, produzindo coisas ali no meu quarto mesmo, produzindo e vendendo, só que era muito complicado ainda, né? Porque não dava para manter a casa ainda, né? Num momento assim surgiu a possibilidade de participar de um projeto do Sebrae, que eu vi um edital na internet, superou todas as minhas expectativas, assim, naquele momento que todo mundo achava Copa do Mundo, não vai dar em nada, tá tudo muito complicado. A gente teve muito pedido, uma encomenda grande, e além das encomendas, a gente teve uma mídia muito especial também, assim, que contou um pouco mais da história.
Então outras mulheres tomaram conhecimento, eu consegui colocar 2 pessoas para produzir junto da minha comunidade e ali a gente começou a produzir. E nisso tudo eu comecei a desenhar a Badu como negócio social, porque eu também observava que as mulheres, enquanto a gente estava produzindo e eu estava ensinando, elas trocavam muitas ideias. Elas conversavam sobre coisas de casa, sobre o que estava acontecendo na família delas, e uma ajudava a outra, uma apoiava a outra. E aí eu vi que eu poderia trabalhar não somente com a produção como um fator de geração de renda, mas também como um empoderamento dessas mulheres, que essa troca, muito mais intuitiva, era muito importante e ajudava muito no desenvolvimento delas. E o resíduo veio surgir um pouco mais tarde e até de uma ação de uma das mulheres da comunidade mesmo, que me levou uma sacola de retalhos e um dia perguntou: poxa, vocês utilizam esse retalho para fazer alguma coisa? Serve para vocês? E aí que eu comecei a imaginar, pera lá, se uma costureira, que é pequena, né, ela usa essa sacola, toda semana tem uma sacola desse tamanho, quanto é que uma indústria não descarta, né? Daí eu comecei a ficar incomodada com os números que eu descobri. Então aí eu comecei a pensar nesses 3 fatores, da questão ambiental, a social, né, e a econômica também com as mulheres. Porque agora a gente está numa mudança de foco, né, que agora com o nosso modelo de expansão da Badu Design aqui de micro franquia social. Então a ideia é que a micro franquia vem para fazer toda o know-how de capacitação dessas pessoas, formar uma rede onde tenham parceiros institucionais que possam facilitar o dia a dia deles, dar a questão de autonomia, porque o que a gente descobriu nessa caminhada é que se eles fossem somente produtores da Badu, que a gente colocasse todo o material, a gente não ia ter muita possibilidade de crescer, que ia chegar um momento que ia limitar, e a gente invertendo, fazendo com que eles fossem os empreendedores, a gente ia dar aquela autonomia, fazer com que eles tivessem a questão de se empoderar e falar: poxa, é o meu negócio, né? Eu estou fazendo isso, mas eu estou numa rede, mas esse é o meu negócio. Então acho que essa visão de que mais tarde eles mesmos poderão gerar empregos, montar uma equipe, cada um poder montar a sua equipe, isso é muito legal, né? Então a gente vai nessa rede de micro franquia potencializar conhecimentos e tudo mais para que isso possa acontecer. Surgiu a inscrição daí do Instituto Legado e eu pensei: uau, vai ser a oportunidade de olhar para o negócio, olhar para tudo que eu estou fazendo, e se eu passasse, eu ia ter esse ano para testar tudo que eu pudesse, né? E foi um ano muito especial, assim, porque foi muito além do que só uma capacitação, né? A gente começou com 3 pessoas, ao final do ciclo todo, eu estava com 51 pessoas. E tem algo de muito especial também que aconteceu nessa caminhada, foi que em um determinado momento do legado, assim, eu estava sem recurso algum, eu não tinha nem passagem para vir para as capacitações, e eu recebi uma proposta de um investidor de R$30 mil. E aí eu falei: uau, que legal, vamos fazer uma reunião, vamos ver. Fui procurar informações com o legado, até com o Paulo, enfim, para ver como é que iria funcionar, né, essa questão do investimento, né, porque eu estava sem caixa e surgiu uma proposta muito interessante. E na conversa, foi uma conversa assim para leva isso e pensa, né, Ariane? E bem no sentido assim de falar: Ariane, é isso que você quer? Como é que essa pessoa pensa, né? E eu comecei a ver que esse investidor tinha muito foco assim no dinheiro mesmo, assim, na lucratividade, que era um trabalho que estava querendo pessoas que trabalhassem, que rendessem. E não tinha essa visão pelo social. Então foi aí que eu recusei um investimento de R$30 mil sem estar estando com caixa zero. E isso pra mim foi um mega aprendizado, assim, sabe? Que muitas vezes não é porque veio fácil, é uma coisa que você está esperando, é que faz sentido para você, que você tem que aceitar. E durante uma reunião que eu fui pedir essa consultoria pro Paulo, enfim, para a equipe do legado, ele convidou outras pessoas e surgiram 2 pessoas lá que ao acaso apareceram lá para assistir, porque estavam esperando para uma próxima reunião e falaram: poxa, a gente pode assistir, a gente quer entender um pouco mais sobre negócios sociais. E eu, ok, venho, né? E uma dessas pessoas ouviu tudo na reunião, né? E depois de 2 semanas, o Luiz, ele me ligou: Ariane, queria tomar um café, queria conversar com você sobre a Badu. E ele fez uma proposta de investir na Badu, sem compromisso algum, sem assinar termo algum, no primeiro momento, que ele só queria ajudar a potencializar para que a gente pudesse caminhar. Então foi um presente, assim, entender que por mais que você recusou algo, e vem para você como presente semanas depois, algo que o investimento era menor, mas que fazia muito mais sentido, tinha toda uma relação de valores, toda uma relação de confiança e propósito. Então eu acho que isso tudo foi mais um dos aprendizados que eu tive, de ter também calma, né? Tudo tem o tempo certo, e nem sempre aquilo que vem fácil é para ser naquela hora e é para você, né?